Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje será como lidamos com as nossas dificuldades do dia a dia. Qual seria a melhor maneira de lidar com elas? Vou trazer para vocês 4 tipos de comportamentos, onde a gente vai debater qual a melhor forma de lidar. A evitação, a fuga, a resignação ou a aceitação. O primeiro comportamento que vamos trabalhar é o comportamento de fuga. O comportamento de fuga ele é fundamental em situações de risco, como por exemplo um incêndio no cinema, um assalto. Nessas situações, a fuga ela serve para preservar a espécie. O grande problema ocorre quando eu decido fugir em situações do meu cotidiano. Vejamos, por exemplo, você está numa sala de aula e um professor lhe faz uma pergunta. Naquele momento onde você não esperava, você sente uma enorme ansiedade. E o medo de se expor, o medo de falhar, faz com que você diga ao professor que não sabe responder. Ao se safar dessa situação, o seu organismo ele compreende que você se livrou de um perigo, que você estava em risco. Então, na próxima situação semelhante, o teu organismo ele vai disparar, vai dar alarme avisando que você está em risco. E qual a mensagem que você vai passar para o seu organismo? Falar em público pode ser perigoso, ou falar diante de pessoas, ou algo semelhante. O segundo comportamento é justamente como consequência dessa fuga. Ao fugir, o meu organismo começa a fazer associações. Ele começa a enxergar tudo aquilo que é semelhante à fuga como perigoso. E ele começa a desenvolver um comportamento evitativo. Então, a partir desse alarme, eu começo a compreender que falar em público é perigoso. E eu começo a evitar qualquer situação em que eu possa falar em público. Qual a consequência dessa situação? Eu posso desenvolver um quadro de fobia, ou seja, toda situação em que falar em público é importante, o meu organismo vai disparar uma ansiedade de alerta e eu vou evitar essa situação. Durante o processo evitativo, deixamos de fazer coisas importantes na nossa vida. Isso tudo para evitar o enfrentamento, isso tudo para sentirmos seguros. Evitamos viajar porque acreditamos ser perigoso, evitamos nos relacionar, evitamos dar palestra, evitamos seguir nossos sonhos, pois a experimentação dessas situações pode aumentar a ansiedade. Isso a longo prazo pode nos deixar deprimidos, porque nossas vidas ficam paradas, elas ficam sem graça, ficam entediantes. O terceiro comportamento é o da resignação ou luta. Já estamos insatisfeitos, já estamos irritados, desesperados por tanta evitação. Decidimos chutar o pau da barraca. O problema é que não nos preparamos para isso. Começamos a usar, a se jogar em situação sem nenhum preparo. Imagine você um fóbico, uma pessoa que tem medo de falar em público, uma pessoa que evitou a vida toda se expor. E de repente, da noite para o dia, ela decide falar em público, ela decide enfrentar esse medo sem nenhuma preparação gradativa. O resultado é terrível. A partir do momento que ela enfrenta uma situação sem preparação, o seu organismo dispara o alerta de que ela está em risco, dispara o alerta de perigo e ela mesmo assim enfrenta. Qual é o resultado? O resultado é frustrante. Após essa frustração, o paciente ou a pessoa retorna ao padrão evitativo mais forte do que nunca. É esse o perfil de paciente que muitas vezes nos deparamos na terapia. Um paciente evitativo há anos, um paciente já derrotado, um paciente sem nenhuma esperança de mudança. Bem, o quarto comportamento, que é aquele que eu proponho trabalhar em terapia, é o da aceitação. Eu aceito que eu tenho dificuldades. Eu aceito que minha ansiedade é intensa diante de alguns enfrentamentos. Eu compreendo que minha melhora será gradativa. O mais importante para mim não é o resultado. A cada tentativa que eu fizer, eu vou valorizar. É neste momento que trabalhamos a autocompaixão, que é a técnica que trabalha a consciência das dificuldades, porém a valorização das tentativas. O resultado
é o que menos importa. Há uma aceitação também que, mesmo diante do treinamento, mesmo diante do enfrentamento gradativo, a ansiedade não vai ser nem tão cedo. Afinal, o meu organismo, ele se habituou há muito tempo a evitar. Então, toda vez que eu enfrentar, é natural, é compreensível que eu terei esse alerta, que eu terei esse alarme, como se eu estivesse em perigo. Bem, chegamos ao fim do nosso vídeo e espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.